E se vampiros pudessem andar à luz do dia, vestir branco e parecer ovelhas? E se uma aldeia se transformasse em pedra por causa de um casamento amaldiçoado? Na Sérvia, estas não são apenas histórias, são parte do folclore cotidiano. De ilhas flutuantes ao primeiro vampiro documentado do mundo, esta é uma terra onde o mito e o mistério estão vivos. Bem-vindo ao Explorar Mundo. Vamos descobrir a Sérvia que nunca lhe ensinaram na escola. Vampiros, a origem sérvia. Quando a maioria das pessoas pensa em vampiros, imagina aristocratas pálidos em mantos pretos à espreita nas sombras de um castelo gótico na Transilvânia. Mas a lenda de vampiro mais antiga documentada na Europa não vem da Romênia, vem da Sérvia. A história começa no início do século XVIII com um homem chamado Petar Blagojević, um agricultor da pequena e isolada aldeia de Kisiljevo. Na época, a região estava sob o domínio austro-húngaro e as crenças locais estavam impregnadas de folclore, misticismo e medo do desconhecido. Após a morte de Petar por causas naturais, a comunidade realizou um enterro tradicional. No entanto, em apenas 8 dias, 9 aldeões morreram repentinamente, cada um alegando nos seus momentos finais que Petar os tinha estrangulado durante a noite. Ainda mais perturbadores eram os relatos sobrenaturais dos vivos. A viúva de Petar declarou que ele tinha regressado à sua casa a pedir os seus sapatos. Outros afirmaram ter visto a sua figura sombria a vaguear pela aldeia após o pôr do sol. O medo espalhou-se como um incêndio, e o sono tornou-se um luxo que poucos podiam pagar. Em pânico, os aldeões enviaram uma mensagem às autoridades. Um funcionário austríaco, Ernst Frombald, e um padre local foram enviados para investigar. Ao exumarem o corpo de Petar, encontraram-no assustadoramente bem preservado. A pele parecia fresca, as unhas e a barba tinham crescido e sangue fresco escorria da sua boca. Para todos os presentes, este não era um cadáver comum, era um vampiro. Com a permissão do padre, seguiram o antigo ritual protetor, uma estaca no coração seguida de cremação. Estranhamente, ou talvez não ocorreram mais mortes. Este tornou-se o primeiro caso de vampiro oficialmente documentado na história europeia, registrado em jornais vienenses em 1725. O conto espalhou-se rapidamente por todo o continente, alimentando a imaginação gótica e moldando o que se tornaria um dos mitos mais duradouros de todos os tempos. Não é o seu vampiro de Hollywood. Esqueça tudo o que você pensa que sabe sobre vampiros. O aristocrata elegante e pálido com uma capa preta, presas afiadas e medo da luz solar é uma invenção ocidental, popularizada por romances e Hollywood. Mas no folclore sérvio, os vampiros, conhecidos localmente como vampir, são um tipo de pesadelo completamente diferente. Para começar, os vampiros sérvios não se escondem do sol. Eles podem aparecer durante o dia, muitas vezes vestidos de branco, misturando-se com os aldeões comuns. Eles não precisam viver em castelos ou dormir em caixões, e alguns nem parecem monstruosos à primeira vista. O que os torna verdadeiramente aterrorizantes é sua imprevisibilidade e sua capacidade de se transformar em animais comuns, como ovelhas, cães, lobos ou até cavalos. Esse poder de enganar e entrar despercebido os tornou especialmente temidos no campo, onde o gado e os humanos viviam lado a lado. Acreditava-se que os vampiros sérvios tinham 2 corações e 2 almas, o que lhes permitia sobreviver à morte e retornar com força sobrenatural. Eles não eram elegantes ou sedutores. Em lendas mais antigas, eles eram mais como predadores brutais, atacando as vítimas fisicamente, não apenas bebendo sangue, mas estrangulando ou esmagando-as enquanto dormiam. Sua aparência era inchada e avermelhada,
não pálida e refinada, porque eles estavam frequentemente frescos da alimentação. O processo de se tornar um vampiro também era muito diferente. Não era apenas uma mordida que transformava alguém em morto-vivo. As pessoas acreditavam que os vampiros podiam surgir daqueles que morreram violentamente, foram excomungados, não batizados ou tiveram enterros inadequados. Crianças que morreram antes de receber bênçãos. Aqueles que cometeram suicídio ou mesmo viajantes que desapareceram misteriosamente também eram considerados propensos a se tornarem vampiros. Por causa dessas crenças, os aldeões frequentemente tomavam precauções extremas. Cadáveres suspeitos de vampirismo eram enterrados com pedras na boca, pregos no peito ou até correntes enroladas no caixão. Tudo para garantir que permanecessem na sepultura. Estas não eram apenas superstições, eram rituais de medo, enraizados em séculos de trauma e no mistério da própria morte. Lendas e locais misteriosos. A Sérvia não é apenas o lar de contos arrepiantes de vampiros. Ela também guarda algumas das paisagens mais misteriosas da Europa, onde a ciência e a lenda frequentemente se chocam e onde o próprio ar parece carregado de energia ancestral. Um dos lugares mais assustadores é a Cidade do Diabo, Pelavol-Javaroš, uma formação natural bizarra no sul da Sérvia. Aqui, mais de 200 pilares de pedra, alguns com quase 15 metros de altura, erguem-se da terra árida como sentinelas ancestrais. Cada um é encimado por uma pedra de equilíbrio, dando a ilusão de que foram cuidadosamente colocados por mãos humanas. Mas, na verdade, foram esculpidos naturalmente por séculos de erosão, chuva e vento. Ainda assim, os moradores locais contam uma história diferente. Segundo a lenda, a cidade já foi uma vila real. Uma força sombria enganou um irmão e uma irmã, sem saber de sua relação de sangue, para que se apaixonassem e planejassem se casar. Na noite anterior ao casamento, uma maldição sobrenatural caiu sobre toda a reunião. Todos os convidados do casamento foram transformados em pedra para impedir a união proibida. Essas formações rochosas, dizem os aldeões, são suas almas petrificadas, permanecendo para sempre, em silêncio, como um aviso contra o tabu. Não muito longe dali, o Monte Povlen, perto da cidade de Zaječar, esconde outro mistério não resolvido. Esferas de pedra maciças e perfeitamente redondas espalhadas por toda a floresta. Algumas têm mais de 1 metro de diâmetro e parecem ter sido colocadas intencionalmente. Mitos locais dizem que são ovos de dragão ou orbes ancestrais de energia cósmica deixados por uma civilização esquecida. Outros acreditam que marcam os túmulos de gigantes ou atividade alienígena. Os geólogos afirmam que as esferas são naturais, formadas há cerca de 150 milhões de anos, quando a região era coberta por um oceano. Erupções vulcânicas e movimentos tectônicos comprimiram sedimentos em bolas lisas ao longo de milênios. Mas, para muitos moradores locais, a ciência importa menos do que a sensação de que essas pedras carregam algo sobrenatural, poderoso e além da explicação. Em lugares como esses, o pensamento racional fica em segundo plano. Superstições e amuletos da sorte. Na Sérvia, a superstição não é vista como tolice. É uma tradição silenciosa, uma parte do cotidiano transmitida como uma receita de família. Mesmo pessoas que estudaram no exterior, trabalham em grandes cidades ou levam vidas modernas, ainda se apegam a essas crenças antigas. Não necessariamente por medo, mas por respeito ao invisível. Muitas famílias ainda exibem amuletos tradicionais que se acredita oferecer proteção ou sorte. Uma ferradura acima da porta da frente, sempre pendurada com a abertura para baixo, dizem atrair boa sorte para a casa. Um trevo de 4 folhas, se encontrado por acaso, nunca procurado,
torna-se um talismã sagrado, guardado em carteiras ou deslizado entre as páginas de um livro importante, agindo como um escudo invisível. Quando bebês nascem, muitas vezes recebem um fio vermelho para usar em volta dos pulsos. Este simples barbante tem o objetivo de afastar o mal-olhado, que se acredita causar doença, irritação ou choro interminável. Se uma casa possui um dente de lobo, isso é ainda melhor. Simboliza bravura, força e proteção contra forças do mal. Alho é outro elemento básico. Mais do que apenas um impedimento para vampiros em histórias, é usado como um protetor contra doenças, ciúme e energia negativa. Algumas famílias até esfregam alho nas molduras das portas em tempos de crise ou doença. Existem regras também, hábitos profundamente enraizados. Varrendo após o anoitecer, dizem afastar a riqueza e a abundância. Então muitos optam por deixar a poeira até amanhã. Assobiar dentro de casa é estritamente evitado. Supostamente atrai espíritos ruins, pobreza e até ratos. E aquela coceira estranha na palma da mão? Mão esquerda significa que o dinheiro está chegando. Mão direita significa que está saindo. Quebrar um espelho, 7 anos de azar. Derramar café? Espere convidados. Mas talvez o mais peculiar de todos, nunca se sente no canto de uma mesa. Acredita-se que mulheres solteiras que o fazem podem nunca se casar. E mesmo mulheres casadas evitam isso por medo de futuras brigas familiares. Geografia e maravilhas naturais. A Sérvia é um país sem litoral, situado no coração da Península Balcânica, no sudeste da Europa. Embora não tenha litoral, faz fronteira com 8 países diferentes, o que a torna uma das encruzilhadas mais estratégicas da região, tanto cultural quanto geograficamente. Sua posição permitiu que absorvesse uma ampla gama de paisagens, climas e ecossistemas que variam muito de norte a sul. No norte, a vasta planície de Vojvodina se estende infinitamente, coberta de terras agrícolas férteis. Esta área é frequentemente referida como o celeiro da Sérvia, produzindo uma rica variedade de culturas. Mas o que realmente coloca a Sérvia no mapa agrícola global são suas frutas, especialmente as framboesas. Poucas pessoas sabem que a Sérvia é, na verdade, o maior exportador de framboesas do mundo, respondendo por quase 30% do fornecimento global. O que é ainda mais impressionante é que grande parte dessa produção vem de pequenas fazendas familiares, transmitidas de geração em geração. O cuidado, a tradição e a qualidade dessas fazendas contribuem para a reputação da Sérvia de produtos de primeira linha. Ao viajar para o sul, a paisagem se transforma drasticamente. As planícies planas dão lugar a montanhas escarpadas, florestas antigas, cavernas profundas e cânions de rios dramáticos. O mais icônico deles é o Rio Danúbio, que corta a Sérvia por quase 600 quilômetros. Atinge seu ponto mais profundo dentro das fronteiras sérvias e flui através do inspirador desfiladeiro de Iron Gates, um cânion estreito ladeado por imponentes falésias de calcário, formando o maior desfiladeiro fluvial da Europa. Mas as maravilhas da Sérvia não terminam aí. Nos lagos Vlasina e Semetes, você encontrará algo que desafia a lógica: ilhas flutuantes. Esses pedaços de terra e vegetação se desprendem da costa e flutuam livremente pela água, movidos pelo vento e pelas correntes. Alguns até têm árvores adultas, balançando suavemente enquanto flutuam. Uma cena tão surreal que parece algo saído de um romance de fantasia. Uma história contorcida, mas orgulhosa. A história da Sérvia é uma tapeçaria de impérios, levantes, glória e tristeza. Uma história repleta de triunfos épicos e perdas devastadoras.
Embora hoje se apresente como uma república democrática independente, com fortes raízes cristãs ortodoxas, seu passado remonta a milhares de anos, entrelaçando-se com alguns dos momentos mais dramáticos da história europeia. Os primeiros assentamentos conhecidos surgiram ao longo das margens do rio Danúbio, onde as comunidades desenvolveram ferramentas avançadas, formas iniciais de escrita, redes de comércio e arte cerâmica. Essas culturas antigas lançaram as bases para a habitação humana contínua na região. Mais tarde vieram os celtas, que nomearam a atual capital Belgrado de Singidunum. Eles escolheram uma colina estratégica com vista para o Danúbio, um local onde a cidade ainda se encontra hoje. Em seguida vieram os romanos, que deixaram uma marca ainda mais profunda. Incrivelmente, 18 imperadores romanos nasceram no que hoje é a Sérvia, incluindo Constantino, o Grande, o governante que legalizou o cristianismo e fundou Constantinopla, agora Istambul. Ruínas de cidades, estradas e fortalezas romanas ainda pontilham o interior sérvio, ecoando uma época em que a região era a pedra angular do império. Após a queda de Roma, os povos eslavos mudaram-se do leste, fundando reinos e formando o núcleo da identidade sérvia. No século XIV, sob o reinado de Stefan Dušan, a Sérvia atingiu seu auge medieval. Dušan expandiu as fronteiras, promulgou um código legal, fortaleceu o cristianismo ortodoxo e declarou-se imperador dos sérvios e gregos. Seu governo marcou uma era de ouro cultural e política. Mas, em 1389, a lendária Batalha de Kosovo mudou a maré. Abriu caminho para o domínio otomano, que durou mais de 300 anos. Durante esse tempo, os mosteiros tornaram-se santuários de fé e cultura, preservando a língua e a identidade de um povo sob domínio estrangeiro. A Sérvia recuperou a independência no século XIX, apenas para enfrentar novos desafios no século XX. 2 guerras mundiais, a ascensão e queda da Iugoslávia, conflitos étnicos na década de 1990 e os bombardeamentos da OTAN. Pessoas, língua e religião. Com uma população de pouco mais de 7 milhões, a Sérvia é um país relativamente pequeno, mas é notavelmente diverso, moldado por séculos de imigração, conquista e mistura cultural. Embora a grande maioria da população se identifique como sérvios étnicos, o país também abriga húngaros, bósnios, romenos, albaneses e croatas, bem como outras minorias étnicas. Essas comunidades não estão espalhadas aleatoriamente. Elas tendem a viver em regiões específicas, preservando suas próprias línguas, tradições, comidas e festivais que enriquecem a identidade nacional mais ampla. Um dos aspectos mais interessantes da vida cotidiana na Sérvia é seu sistema de escrita dupla. O idioma oficial, o sérvio, é escrito tanto nos alfabetos latino quanto cirílico, que são usados de forma intercambiável. Placas de rua, jornais e até cardápios de restaurantes frequentemente alternam entre os dois, às vezes na mesma frase. A maioria dos sérvios é fluente em leitura e escrita em ambos, o que é raro no mundo moderno, e reflete uma flexibilidade cultural profundamente enraizada. Quando se trata de religião, a Sérvia é predominantemente cristã ortodoxa oriental. E a Igreja Ortodoxa Sérvia desempenha um papel central tanto na vida pública quanto na identidade pessoal. Feriados religiosos, celebrações de santos, slava e costumes espirituais estão profundamente arraigados nas tradições familiares. As igrejas não são apenas locais de culto, são âncoras culturais e históricas. No entanto, a paisagem religiosa do país está longe de ser monolítica. No norte da Sérvia, particularmente perto da fronteira húngara, há uma forte presença católica. Nas regiões do sul, especialmente em torno de Sandžak, você encontrará comunidades muçulmanas, algumas das quais remontam sua fé aos séculos de domínio otomano. Apesar dessas grandes religiões institucionais,
crenças populares e superstições ainda prosperam, de amuletos a rituais ancestrais. O povo sérvio mantém uma rica vida espiritual que combina a religião organizada com práticas antigas. A Sérvia é uma terra de lendas, onde crenças antigas, paisagens misteriosas e histórias esquecidas ainda moldam a vida cotidiana. Se algo nesta jornada chamou sua atenção, compartilhe seus pensamentos abaixo. E se você está curioso sobre mais lugares como este, não se afaste muito. Voltaremos em breve.